com informação. Oferecimento. Celebração Eventos, Maison Focos e Comercial Carvalho. Nos anos 70, o então deputado Severo Eulálio, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, se envolveu num incidente de trânsito em Brasília. Ele, muito humilde, desceu do seu carro e foi tomar satisfação com a pessoa do outro carro. Pediu desculpas e, de lá para cá, a reação do outro foi muito feroz. Ele se identificou, disse que era deputado federal e o outro apenas perguntou para ele: "Você sabe com quem está falando?" E na terceira vez que esse cidadão fez a pergunta, o deputado Severo terminou perguntando: "E com quem eu estou falando?" Ele disse: "Com o coronel." Porque era isso, o coronel era a autoridade naquele tempo. O Severo, contam que o Severo apenas virou-se para ele e disse: "E eu tenho culpa se você não conseguiu ser coisa nenhuma?" Eu estou contando esse episódio porque é claro que dos anos 70 para cá, o Brasil viveu cheio de pessoas desse tipo. Praticavam lá suas coisas nada republicanas e de repente se achavam com foro privilegiado, se achavam acima de todos, uns mais, outros menos, e geralmente as coisas não davam em nada. Os inquéritos abertos não davam em nada. Mas agora tem essa discussão. O Senado Federal aprovou a história da lei do abuso de autoridade, da lei dessa história da prerrogativa de função. Quer dizer, acaba com a história do foro privilegiado. São esses dois temas que nós vamos discutir aqui. E vamos discutir com o nosso Chico Lucas, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Piauí. A Ordem é, como todos sabem, a instituição civil mais poderosa, ou pelo menos se imagina que ela tem esse poder para questionar tudo. Porque ela congrega o advogado, porque o advogado faz a defesa do cidadão. Doutor Chico Lucas, eu contei esse episódio do deputado Severo só para por ser emblemático, que coloca bem como é a situação no Brasil, olha com quem está falando, tu sabe com quem que fala, a pessoa que sempre se arvora de autoridade. Esse projeto do Senado é bom? É bom. Arimatea, eu acho que essa sua história, ela retrata duas faces do mesmo fenômeno na política brasileira e na tradição brasileira, que é o foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, e a questão do abuso de autoridade. Nós sempre tivemos no Brasil um tratamento desigual. O escravo, o índio, ele era julgado pelas autoridades locais aqui da colônia. E os brancos, livres e os nobres eram julgados pelos tribunais da metrópole de Portugal. Então isso sempre mostrou que havia duas justiças, uma justiça para aquele mais humilde e uma justiça para a nobreza, para os mais graduados. E a eles era permitido cometer todos os tipos de atrocidades. Então eu acho que o momento em que o país vive de rever uma série de aspectos é o momento ideal também para a gente pensar que aquele que está à disposição do povo, servindo como servidor público, tem uma responsabilidade muito maior e por isso deve estar sujeito às leis, como qualquer pessoa normal, e deve ser julgado pela mesma justiça, e não ter um foro privilegiado. É por isso que a OAB já fechou questão, ela é a favor do fim do foro privilegiado, inclusive o Senado está de parabéns que aprovou o fim do foro, mantendo só para o presidente do TJ, presidente dos poderes, Câmara dos Deputados, Senado, presidente da República e para os ministros do STF, e levou à justiça comum todas as outras autoridades, e eram milhares, né? Milhares, muito. Olha, só no Piauí, impressionante, eu não sabia desse dado. Piauí são 273 autoridades com prerrogativa de função. Quer dizer, a autoridade máxima do Estado é o governador, depois seguida dos presidentes dos poderes, legislativo e judiciário. Mas abaixo deles tem também autoridades que se acham merecedoras desse tipo de
de honraria, eu diria até essa honraria, né? Veja, olha como é interessante. O Piauí, que é um estado pobre, tem em números absolutos muito mais autoridade do que estados como São Paulo. Muito mais, como, é o terceiro. Então, é o terceiro estado do país. Mas é porque vem dessa nossa cultura de que a elite do serviço público, ela quer se enxerga como autoridade. E nesse ponto, nós somos contra a manutenção. Por exemplo, vereadores são julgados pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Um vereador, não desmerecendo, é uma posição muito elevada, mas ele tem que ser julgado pelo juiz local, já que ele faz parte da municipalidade. Exato. Ele não pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça. E até de governador, viu, Arimatea? Nós, a OAB, inclusive na gestão do Dr. Sigifroy Moreno, foi ajuizada uma ação através do Conselho Federal, Dr. Offi, em que a OAB questionava o dispositivo da Constituição Estadual que exigia a autorização da Assembleia para processar o governador. Recentemente julgada... Você vê que o Supremo agora derrubou isso. Foi uma ação da ordem. Ah, quer dizer que aqui mas é nacional. O Conselho Federal discutiu 3 estados, entre ele o Piauí, mas foi ações movidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Foi uma ação intentada ainda na gestão do então presidente Sigifroy Moreno, através do Conselho Federal. Então, é uma vitória da cidadania, porque nós não poderíamos submeter ao crivo político para o julgamento de um crime. O governador ele tem que estar sujeito, ele já tinha um foro de prerrogativa de função, quem julga ele é o STJ. Mas além de ter o foro de prerrogativa de função, ele ainda precisa da autorização. Ora, os deputados eles não fazem um juízo político, jurídico, eles fazem um juízo político. Então pode ser que... Funciona muito a camaradagem. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos governadores condenados nos seus mandatos. Então, acho que foi uma vitória da cidadania. A gente tem avançado a passos lentos, mas tem avançado. O importante é avançar. O caso de Minas Gerais, o Fernando Pimentel, governador, está com mais de 12 ações, 12 denúncias do Ministério Público que esbarraram na Assembleia. Porque a Assembleia, muito camarada, não vota, não decidia. Até então. Agora, com essa decisão do Supremo, derruba tudo. Isso. O que nós temos nesse caso aí, eu me lembro, Chico Lucas, do Supremo que condenou a um deputado, não sei o que, Donadon, ali de Roraima. E ele foi cassado. Foi cassado, a Câmara teve que cassá-lo por conta disso. Com essa decisão agora do Supremo, não precisa mais a Assembleia se meter. Não precisa mais. Então, para processar o governador. O governador, ele, em caso de crimes, ele vai ser julgado no STJ, já que é uma prerrogativa até que seja extinta a prerrogativa. Vai ser julgado, mas não precisa de autorização da Assembleia, já vai direto. Aí quem vai decidir sobre a conveniência ou não do afastamento é o STJ. Mas veja, porque o que nos preocupava, Arimatea, é que mesmo em crimes comuns, as autoridades eram submetidas a um foro por prerrogativa de função. O foro de prerrogativa de função ele foi pensado para proteger a autoridade, para que ela não ficasse sujeita às conveniências de juízes, ou seja, para que ela fosse submetida a um colegiado, como por exemplo o ministro de Estado, quando decide uma política pública, que lembra, por exemplo, o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles era chefe do Banco Central, presidente do Banco Central. E era deputado, ele perdeu o mandato. Mas aí, quando no governo do Lula, ele começou a implementar algumas políticas econômicas e juízes estavam dando liminar contra, e dando liminar, inclusive, ameaçando de prisão, porque se ele não obedecesse. Aí o Lula, naquela oportunidade, deu ao presidente do Banco Central o status de ministro, não sei se você lembra. Então, aquilo é um exemplo de como, às vezes, você pode ficar sujeito às decisões de instâncias inferiores, e é importante o foro por prerrogativa de função para proteger as políticas públicas. Mas nunca o foro de prerrogativa de função pode ser usado para proteger de crimes comuns. Por exemplo, se um político bate na sua esposa, então ele tem que responder na Lei Maria da Penha. Aí ele vai ser julgado no STF porque bateu na esposa. Ora, não tem nada a ver. Não, mas no caso aí, terminava era o processo, parando mesmo lá no STF, porque ele tinha um mandato. E isso é que a gente, ou seja, uma coisa é a prerrogativa porque ele estava exercendo o mandato e uma política pública. Mas você levar para o STF, como tem casos de deputados que agrediram suas esposas e estão respondendo por processo
de Lei Maria da Penha no Supremo Tribunal Federal porque gozam da prerrogativa de foro. Isso nós somos veementemente contra. O Senado, mais uma vez, como disse, está de parabéns. E o STF acolhendo a OAB, o pedido da OAB que afastou os dispositivos das constituições estaduais que exigiam autorização da Assembleia Legislativa para o processamento dos governadores. Então isso foi uma vitória, a gente tem avançado. Agora, esse avanço tem que ser pensado e não pode também a gente substituir uma hipertrofia de um poder pela hipertrofia de outro, ou seja, diminuir o tamanho do executivo e aumentar o tamanho do judiciário. Aí vem a outra discussão. Aí é onde nós vamos entrar já na história do abuso de autoridade. Mas ainda nesse ponto, o Chico Lucas, eu queria lembrar um fato que aconteceu recentemente aqui na Assembleia Legislativa. Eles fizeram uma emenda aí à Constituição Federal, mudando lá um dispositivo em que permite que deputado estadual assuma cargo na administração indireta. Por exemplo, o deputado assumir a presidência de uma fundação hospitalar, que no caso é da administração indireta. A Constituição Federal, se não me engano, no artigo 54, a linha B, ela diz que é vedado ao deputado federal, ao senador, ocupar cargos que não sejam de ministro, de secretário de Estado, E aqui está havendo. Aí eu falei com um parlamentar, ele disse não adianta entrarem com a ADI, com a ação direta de inconstitucionalidade, porque que vai depender da Assembleia. A Assembleia é que decide se caça ou não caça, se afasta ou não afasta. É isso mesmo, quem decide é a Assembleia. Eu não me debrucei ainda sobre Mas nesse caso bem aí do Supremo com relação ao governador, também não derruba isso? Não, porque no caso do governador, o que nós dissemos lá é que não precisava de autorização da Assembleia para o processamento nos casos de crime. Nesse caso, é um juízo político, não um juízo criminal. O fato de um deputado que é eleito para ser deputado vai exercer um cargo de secretário ou vai exercer um cargo na administração indireta, ele não está cometendo um crime, ele está ferindo a Constituição. Aí nós estamos falando da independência dos poderes. Na minha visão, eu acho que se a pessoa foi eleita para exercer um cargo, ela deve honrar aquele cargo que ela recebeu o mandato popular. E por isso eu acho que até para secretário, inclusive já estou levando isso ao Conselho Federal, existe uma série de debates para que nós, inclusive, mudemos a Constituição, assim, num debate mais amplo, não estou dizendo a OAB, mas toda a sociedade precisa refletir até a existência de secretários como deputados ou vereadores. Se a pessoa se candidatou a vereador, a deputado, ela tem que exercer o mandato dela. Não é interessante que nós hoje no Piauí temos quase 15 deputados exercendo mandatos, exercendo funções Suplentes. no executivo. Não, e aí você... Isso e o suplente entrando, né? Aí você tem uma inversão. Olha, se a pessoa não foi eleita pelo voto popular, é porque as pessoas não estavam satisfeitas com aquele programa apresentado. E aí o suplente acaba assumindo uma função na Assembleia. Então eu acho que, a despeito dessa questão da administração direta ou indireta, a gente tem que pensar como um todo que um deputado e um senador não poderiam assumir cargos no Poder Executivo, até porque a gente tem um presidencialismo. A não ser que a gente fosse um parlamentarismo em que saísse das entranhas do parlamento os cargos do Executivo, mas não é bem assim. A pessoa é eleita para exercer o Legislativo e outros são eleitos para exercer mandatos no Executivo. Não pode haver essa mistura. Eu posso estar enganado, mas nos Estados Unidos parece que o senador, quando vai assumir função no Executivo, ele renuncia ao mandato. Nos Estados Unidos é justamente para evitar, porque o que acontece? Hoje, e a gente tem visto isso cotidianamente, o governador, bem como o presidente da República, ele quando quer votar uma matéria delicada, ele devolve, não, vou devolver o Arimatea lá para a Assembleia, vou devolver o Chico Lucas lá para a Câmara dos Deputados. Então, ele manobra as votações de acordo com sua conveniência. Não, esse deputado aqui é infiel, eu vou tirar ele e vou botar o outro. Veja só, nós temos que... Está acontecendo na reforma aí do Congresso. Para mim, isso é o maior absurdo. Tem que haver independência. Como é que um parlamento vai ser independente se o governador ou o presidente podem tirar e botar a pessoa ao seu bel prazer? É um absurdo. Então, por exemplo, o que o Michel Temer fez e o que o governador Hélio Dias às vezes faz de mexer na composição da Assembleia, isso para mim
fere a independência dos poderes e mostra um poder legislativo leniente, um poder legislativo que está refém justamente dessas nomeações, submisso ao extremo, porque um suplente não vai contrariar as ordens do governador, e aquele que está como secretário, ora, ele é inferior hierárquico, ele é subordinado hierarquicamente ao governador. Se ele volta para a Assembleia, ele volta para cumprir as ordens do chefe do Poder Executivo. Então, eu acho que isso tem que mudar. Eu tenho um entendimento que o suplente não tem voz e nem tem voto. A voz e o voto é do dono do mandato. Mas nós vamos voltar no segundo bloco com a questão do abuso de autoridade que o Senado Federal acaba de aprovar. O governo do Piauí está trabalhando pelo nosso desenvolvimento. E tem coisa boa acontecendo. Somos produtores de energia limpa e renovável no litoral e no sertão. E em Ribeira do Piauí está sendo instalado o maior parque de energia solar da América Latina. São grandes investimentos que, além de energia limpa, geram emprego e renda para os piauienses. A gente se renova, porque você vê coisas boas acontecendo. Coisa boa é ter tudo sempre pertinho da gente. Principalmente quando você encontra um lugar que tem tudo o que você precisa com aquele preço e prazo. É por isso que é bom ter um Carvalho pertinho da gente. Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. A Mason Focus está há 24 anos no mercado, atuando em diversos segmentos de filmagens e fotografia em Teresina. É especialista em formaturas, sendo sempre a primeira opção dos formandos, pela tradição e compromisso no que faz. Sabemos melhor do que ninguém captar a essência dos momentos especiais e eternizá-los em fotografias de alta qualidade, garantindo a satisfação dos nossos clientes. Mason Focus. Aqui, desde pequeno, a gente aprende a dar as mãos e a caminhar juntos. O João, que só tira nota boa, aprendeu isso muito bem. E a professora Arlene, que conta histórias com tanta empolgação que até parece que viveu tudo aquilo que dá no livro. O Pablo, então, sabe como é bom compartilhar conhecimento e respeito. Estudar o mundo e fazer novas descobertas é o que mais fascina a Emily. E tem o Marley, que sonha em vencer todos os desafios como um super-herói. E ele tem toda a razão, viu? Porque é o conhecimento que muda a vida da gente. E a gente muda a vida da nossa cidade. E eu sou o Carlos. Eu estudo na Escola Municipal Camilo Filho. E aqui a gente aprende tudo isso. Prefeitura de Teresina. Estamos de volta com o Café com Informação. Agora vamos ouvir o que o povo diz sobre tudo isso. Café na rua. Aprovado no Senado, o projeto de lei de abuso de autoridade prevê punição para autoridades públicas. Fomos até as ruas para saber a opinião da população sobre o projeto. Estamos aqui com o Francisco para saber a opinião dele a respeito do projeto de abuso de autoridade. Francisco, qual é a tua opinião sobre o projeto? Barrar as investigações da Lava Jato. Eles querem ocultar ao máximo essas investigações. Socorro, qual é a sua opinião a respeito do projeto de lei de abuso de autoridade? O meu favor é descobrir os corruptos, né? E até o final. Sendo autoridade ou não? Sendo autoridade ou não, tem que ir até o final.
Doutor Chico Lucas, criaram uma polêmica muito grande no cenário nacional por conta desse projeto do abuso de autoridade. Porque se diz, de um lado, que seria uma espécie de vingança, uma espécie de vindita do Senado, do Renan Calheiro, Romero Jucá, todos na Lava Jato, contra os membros do Ministério Público, contra os membros do Poder Judiciário. É onde o senhor, pela OAB, o senhor vê se tem mesmo alguma coisa, esse tipo de vícios nesse projeto? Eu acho que, primeira coisa, Arimatea, nós temos que saber que a lei que hoje regulou o abuso de autoridade, ela foi editada na época da ditadura militar. Então, o senhor colocou aí o caso do coronel que disse, sabe com quem está falando? Então, aqueles militares editaram uma lei para coibir os abusos cometidos pelos próprios militares. Então, é uma lei com uma série de imperfeições. Mas o que também deve ser levado em consideração é que hoje o Ministério Público e a magistratura são muito maiores do que a Lava Jato. Não existe só Lava Jato no Brasil. Nós temos 27 Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, que são muito atuantes e trabalham muito. E entendo que esses membros do Ministério Público, em sua grande maioria, agem em conformidade com a lei, procurando a lisura dos procedimentos. Mas como em todas as corporações, e nessas não são diferentes, em que nós temos milhares de membros, nós temos aos desvios, às maçãs podres. E eu acho que essas maçãs, elas acabam contaminando a imagem das instituições, e falo inclusive na minha, entre os jornalistas, em todas as profissões existem bons e maus profissionais. O que a lei de abuso de autoridade vem é atender um clamor da maioria da sociedade de poder responsabilizar o agente público que comete abuso. Havia antes uma irresponsabilização. Veja só, primeiro, o foro por prerrogativa. Essas autoridades eram julgadas por tribunais superiores. Então, geralmente, participam do círculo de amizade. Então, a gente está acabando com o foro privilegiado. Era uma faceta negativa. A outra é a questão do abuso. A questão da autoridade que não utiliza os seus poderes para o bem público, para o bem comum, mas utilizam para satisfazer algum interesse pessoal. E, para isso, nós tínhamos que aperfeiçoar as ferramentas. Você, como jornalista, por exemplo, já foi vítima de abuso de autoridade. Muito. Quando você, por exemplo, critica algum poder e alguém disse, estabelecendo até uma censura, proibindo que você, naquele momento, aquilo era um abuso de autoridade. Advogados que tiveram suas prerrogativas violadas, cidadãos que são destratados diariamente. Olha, quantas repartições públicas você não chega e é destratado pelo servidor que não entende que está ali exercendo uma função pública. A serviço do próprio povo. A serviço pago pelo próprio povo. Para todas essas pessoas, a lei de abuso de autoridade servirá para mostrar para esses servidores que ele só existe para atender aos interesses sociais, para atender os interesses da coletividade. E que se ele está ali movido por um interesse que não é o comum, ele deve ser responsabilizado. Então eu vejo que a lei de abuso de autoridade, lógico que havia algumas imperfeições, que toda ato editado pelo homem é falível, como por exemplo o crime de hermenêutica, mas foi afastado. A lei ela representa sim um aperfeiçoamento, acho que ela é positiva e vejo mais que essa grita não existe e não tem razão de ser, porque quem vai julgar os casos de abuso de autoridade são os juízes e quem vai representar são os promotores e eles estão se sentindo atingidos. Olha, se eles estão com medo de que juízes julguem e promotores representem, imagine nós que não somos autoridades. E no âmbito do judiciário, eles acham que seria desnecessário esse projeto, porque já cabe punição para eventuais desvios de conduta do magistrado pela LOMAN, a lei da magistratura. Mas a questão da LOMAN, a LOMAN ela trata das infrações ético-disciplinares, que são julgadas pelas corregedorias e o CNJ faz um papel de supervisão junto às corregedorias locais. Infelizmente, assim, apesar de todo o trabalho feito pelas corregedorias, que tem desempenhado um bom trabalho, mas é um colega julgando o outro. Existe um certo corporativismo, existe, às vezes, algum tipo de compadrio. Não estou dizendo que isso aconteça aqui no Piauí, dizendo de A ou B, mas, no geral, nós temos tribunais que não são tão rigorosos na apuração. A lei de abuso de autoridade ela vai além, porque além da responsabilização disciplinar, ela responsabiliza criminalmente a autoridade que... E aí eu vou falar
de valores que devem ser abraçados, como liberdade, então, como patrimônio. Chico, então, nesse caso, eu não li, eu confesso que eu não li o bojo do projeto. Mas nesse caso, vai por terra a história da punição digamos, ao juiz, sendo através da aposentadoria compulsória. Na verdade... Porque o que se diz muito é que a maioria das punições aos magistrados, elas resultam na sua aposentadoria. Isso. A LOMAN, ela é uma lei que regula a magistratura e traz lá as possibilidades de punição dentro da esfera administrativa. A lei de abuso de autoridade vai para a esfera criminal. Mas continua existindo a aposentadoria compulsória. Mas a questão do abuso de autoridade é a responsabilização criminal, inclusive então assim, são esferas independentes. A pessoa pode, diante de uma arbitrariedade, responder administrativa e criminalmente pelo abuso. Uma representação disciplinar e uma criminal. Bom, isso tanto pega para... Isso é para todo servidor público. Isso já acontece com todos os servidores públicos. Os policiais, por exemplo, há muitos anos, que desde o processo de redemocratização, as polícias vêm passando por esse processo, as pessoas começaram a ter mais consciência dos abusos, das violências e representam. Então, hoje a gente tem... E veja só, olha só, como é uma coisa interessante. O Ministério Público alega que podem ser acionados judicialmente se representarem ou demandarem contra um particular, contra um acusado. Vejam, eles estão com receio de serem processados. Exato. Veja, eu acho que é engraçado, é um contrassenso, porque o Ministério Público ele deve processar, e ele processa as pessoas, ainda que elas sejam depois absolvidas. Como é que um promotor pode ter medo de processar? Ele só deve ter medo de processar se o faz de maneira abusiva. Porque se ele fizer dentro dos limites legais, não vai ter nenhum problema. A questão é que parece que algumas pessoas querem utilizar de um poder para exercer pressão, ou às vezes até para exercer algum tipo de vingança pessoal. Isso nos preocupa muito. E aí nos preocupa a instalação de uma ditadura judicial, onde aqueles que detêm o poder de cercear a liberdade, de invadir residência, de privar do patrimônio, possam mexer nas vidas das pessoas. Na relação OAB e Poder Judiciário, o senhor vê alguma reação assim, não muito benéfica do Poder Judiciário à OAB, não? Não, olha, a gente tem uma relação muito boa com a Associação dos Magistrados Piauienses, com o Tribunal de Justiça do Piauí. O Dr. Tiago Brandão é uma pessoa que tem suas posições, nós temos as nossas, mas a gente mantém um debate de alto nível. Lógico que eles lutam para que a lei não seja aprovada e argumentam a questão da retaliação à Lava Jato. Nós defendemos o respeito às nossas prerrogativas. Então, todo esse debate, ele é no campo das ideias, mas não gera nenhum tipo de desconforto. Ao contrário, o Dr. Tiago Brandão é um presidente muito respeitável e nós temos uma admiração muito grande por ele. No contexto, e encerrando, a discussão e aprovação do projeto da Previdência Social, de mudança da Previdência, é bom para o país? Arimatea, a gente fez uma discussão muito grande. No primeiro momento, a forma como foi apresentada nos deixou muito preocupados. Nós fomos visceralmente contra aquele projeto, 49 anos de contribuição, a idade mínima estipulada era uma idade mínima muito alta e nós nos posicionamos frontalmente contra aquela proposta. Inclusive, mobilizamos entidades, mobilizamos a igreja e fizemos cartas, manifestos, Inclusive, hoje nós conseguimos uma decisão para que haja a possibilidade de que pessoas possam fazer suas manifestações na Câmara. A Câmara dos Deputados fechou, disse que a votação ia ser fechada e a OAB entrou com a ação, o ministro Fachin deu uma liminar permitindo as manifestações na Câmara dos Deputados. Então a gente tem feito esse trabalho. Agora, as mudanças, elas têm sido suavizadas e nem a OAB se debruçou ainda sobre os novos pontos. É fato que a reforma da Previdência precisa ser feita. A gente vê uma série de situações de extorsões, por exemplo, pensão vitalícia. Nós, às vezes, víamos casos de pessoas que perdiam seus maridos muito jovens e recebiam pensões, ou até filhos que mantinham filhas inúptas. Aqui no Piauí tinha as filhas dos magistrados. Os filhos do magistrado. Recebiam pensão, mesmo elas mantinham, às vezes, uma relação marital,
mas não efetivava declarava o casamento, Então, não formalizava o casamento. O pai faleceu há décadas atrás, ela recebia pensão enquanto era jovem e depois... Então, tudo isso, essas distorções também precisam ser corrigidas. A gente não pode ser contra por ser contra. A gente precisa pensar também no futuro do país e eu acho que sanear as contas é importante. Eu só quero agradecer a sua presença aqui no Café com Informação. Nós voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento. Celebração Eventos. Maison Forros e Comercial Carvalho.